Antes de começar o episódio, já deixa o like aí pra gente aí, quebra esse galho, cara. Pô, custa nada. E depois, se puder, dá uma compartilhada. Beleza? Valeu. Hoje não! Hoje não! Está entrando no ar! Hoje sim! Hoje Eu cheguei de muito longe. Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast, esse podcast ingrato do cacete, vai ser legal. Nós somos ingratos, não, Velk? 3 ingratos aqui. Pois é. Você já deu um abraço no seu pai hoje? Eu mesmo, olha só que filho ingrato que eu sou. Eu não vi meu pai depois que eu voltei, você acredita? Daqui a pouco eu tô indo lá falar pra ele: o seu ingrato do caralho. Que isso? Eu acho que ele vai chorar de emoção, não vai? Calma. Eu acho que, Bruno, faz favor pra mim. Na edição você coloca um sim. Que minha família ouve esse negócio. Fica tranquilo. Vou tacar um monte de pique. Cara, eu fui cheio de tato. Eu acho que eu que sou mais boca suja dos 3 aqui, eu fui cheio de tato. Pra falar, o Velk já vem. Cheio jogando. E aí, Alexandre, como é que tá, cara? Tudo bom? Cara, às vezes eu penso que quando saem as notícias, né, na grande mídia, eu penso, pô, é o Carioca falando com o Velk, que parece muito, brother. Vai no grupo do WhatsApp, é a mesma resposta, brother. Até aquele tal daquele Merval Pereira, família Leitão, caramba, é igualzinho. O Fernando... Eu tô gravando podcast, tá? Tá bom. O Velk tá gravando podcast, tá avisando pra alguém aí. Vamos esperar. A dona do pagode tava ligando. Eu falei pro moleque avisar ela que nós estamos gravando o podcast. Olha lá. Já perguntou. O almoço. A Polícia Federal. Por isso que eu vi que ele tava soltinho antes aqui, deitadão, de boa. Não tinha feito os afazeres domésticos ainda que a dona patroa mandou ele fazer. Então, a Polícia Federal vai pegar essa mensagem aí e vai achar coisa aí, Brian. Porque a pessoa que ligou pro Velk agora vai estar lei Magnífica, suspender visto, tá envolvida na parada agora. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu vi ontem, não sei se vocês já viram. Vou chegar onde eu quero chegar. Vocês já viram o Apocalipse dos Trópicos, esse documentário que saiu novo aí, que é muito focado no Malafaia? E, cara, é um negócio... Então, Vi não. Fala aí. Tá, vê. Fala aí. Então, porque é o seguinte, ele é muito focado no Malafaia, né? E aí, cara, você vê no documentário, assim, eu não digo nem a questão da edição, nem nada, não, pelo que as próprias falas do Malafaia. Tem aquelas coisas assim de se achar mais importante do que é. Sabe aquele cara que fala, não, isso aí que ele falou, vazou um áudio aí, que eu vou lá e arrebento ele. Ele fala já isso lá, são gravações antigas já, né? Não são alegações, parece que essas filmagens foi ali até a época da eleição de 22 ali, por ali, né? Que essas gravações foram feitas, né? Não tem nada de agora. E ele já falava, eu vou, arrebento ele mesmo. Sabe aquele cara que fala, não, que eu vou lá e faço isso, faço e aconteça? Só que muita coisa na entrelinhas ali, e, pô, tem momentos que eles acompanham. O Malafaia tem uma hora que pega o jatinho, sai do Rio, vai lá para Brasília para se encontrar com o Bolsonaro. Ela pergunta, o que você vai tratar com o presidente? Né? Ela perguntando assim, gravando dentro do avião.
A gente vai lá bater papo. É muito estranho, sabe? Assim, aí por quê? E aí tem alguns detalhes que ela vai pegando, até aquele 7 de setembro de 21 lá, que o Bolsonaro chega e fala que não é cumprir mais ordens do Alexandre de Moraes, aquelas coisas todas, que depois ele soltou a cartinha lá pedindo desculpa, né? Mas tem a parte que ele cita da Bíblia, assim, que ele bota assim, e realmente eu não tinha percebido, né? E ela volta assim e fala assim, olha só um detalhe, quando o Bolsonaro começa a falar o negócio, ele olha para o Malafaia, e o Malafaia meio que repete junto com o Bolsonaro as palavras que o Bolsonaro está falando. E aí, quando tem momentos que tem os dois juntos, assim, você vê que é um negócio meio constrangedor. Não é aquele negócio de amigos, sabe, de conhecidos. Você vê que é um negócio meio, sabe, um lance meio frio, meio estranho, assim, que eles tentam forçar uma normalidade que não tem. Aonde eu quero chegar? Porque essa semana estourou mais um vazamento de gravações aí e tal. E aí o Malafaia, tudo que o Malafaia quer, né? O Malafaia adora um palco, já dizia o Boechat, né? O Boechat já falava que não é dar palco para otário, mas o que ele mais tem hoje em dia é palco, né? E ele já está procurando isso há muito tempo. Você vê que ele fica ali esticando a corda já faz tempo, provocando, falando um monte de coisas. E aí estourou todo esse lance do Malafaia essa semana, tal, da participação dele e tudo mais, lá nas conversas de que xingou o Eduardo, tal, essas coisas todas lá, né, que vazaram em notícias, e é bem como o Alexandre falou, às vezes são coisas muito picadas assim, você não... Porque ao mesmo tempo que ele tem um áudio que ele xinga, aí tem outro áudio que ele fala, porra, tu não devia ter feito isso, fala, Bolsonaro, tu não devia ter tratado o menino assim, é uma coisa meio estranha, né? Mas eu queria perguntar para vocês o seguinte, assim, vocês acham que o Malafaia tem um papel maior do que parece mesmo, do que só ser um líder religioso? Onde eu quero chegar? Por quê? Ele apoiou Lula lá em 2002, tem vários vídeos, inclusive até engraçado, você vê o Malafaia de bigodão, lá falando essas maluquices que ele fala lá, assim, e o Lula, velho, quando ele tá nessa gravação com o Lula, você vê que o Lula olha meio para ele assim, tipo, sabe, o que esse cara quer, né, mano? Vocês acham que, o que eu quero perguntar, vocês acham que o Malafaia viu no Bolsonaro, e com tudo que traz ali, a oportunidade dele alçar voos maiores politicamente, sem ser uma figura política de entrar num pleito eleitoral nem nada, de ser o cara que fique por trás de um cara eleito? Vocês acham que o Malafaia viu no Bolsonaro essa possibilidade? Porque ele tem um poder forte de manipulação, não podemos negar isso. O cara, pô, eu não sei qual o número de que tem de evangélicos na igreja dele. Nesse documentário ele fala, nós somos 30%. Ninguém vai contra esses 30%. Porque se for contra os 30%, vai perder a eleição. Nós somos 30% da população. Ele usa muito isso o tempo inteiro. E você vê que ele já, naquela época, já não há muito tempo, tem 5 anos, por aí, 5? Não, tem 3 anos. Ele já confundia muito um discurso político religioso ali. Eu acho que ele exemplifica bem isso. Nem o Edir Macedo, que para mim era o exemplo, quando você pensava em igreja evangélica, me vem a imagem de Edir Macedo, eu acho que hoje está sendo substituído hoje pelo Malafaia. Mas o Malafaia, você vê que no discurso dele, ele mistura tudo. Política com religião. Vocês acham que o Malafaia, ele porra, não vou falar que o Bolsonaro é marionete, que acho que vai ser forte falar isso. Mas você acha que o Malafaia está muito atrás, como a molecada fala, está muito atrás dessa projeção do Bolsonaro? Vocês acham que ele tem muita interferência nisso? Eu acho que ele está se aproveitando, né? Ele é um agente político, ele não precisa ser governador, ele não precisa ser senador, ele não precisa ser nada. Ele é um agente político, ele controla a tal da bancada evangélica, que aí é voto pra caramba, né? Ele tem bancada lá no Congresso. Ele é mestre em neurolinguística, quando ele fala, é tudo calculado, aquela coisa de psicopata falando, e aí ele quer se beneficiar do Bolsonaro. E se for outro, se aparecer uma outra pessoa lá, candidato, ele vai em cima do Velcro, porque o Velcro está com voto, entendeu? Como era o Lula, ele é parceiro do Lula. Agora é o Bolsonaro, parceiro do Bolsonaro. No futuro vai ser outro, aí vai ser parceiro do outro, entendeu? Eu acho que é isso aí. E você como apoiador do Bolsonaro, isso te incomoda, assim, Alexandre? Essa
presença dele, tipo, pô, sabe, isso te incomoda assim, de ver ele, essa presença? Imita tá ele, na que tu imita guerra, né, cara? igualzinho. Olha aqui, meu irmão, tu tá na guerra, você não pode arrumar problema com um amigo, com um aliado, entendeu? Muito igualzinho, velho. Mas te incomoda, Alexandre? Incomoda? Não é que incomoda. Não, tipo assim, não sou. Você não atrapalha amigo, entendeu? Você não atrapalha que tá sendo útil agora pra você, né? É mais ou menos isso. Não é que incomoda. Se não fosse ele, seria, sei lá, mais difícil, né? Você precisa de. Não tem puro sangue. Todo mundo vai lá, né? Centrão, né? Essa parada. Ali não tem bobinho, ali só tem profissional, né? Não tem jeito. E aí, Belk? Bom, seguinte, vamos fazer uma recapitulação. A Assembleia de Deus sempre teve como política fazer política. Só que os caras eram discretos, sabe? Fazia soft power. Chamava o prefeito, garantia que não ia ter banheiro. Banheiro pra gay, sabe? Assim, essas palhaçadas todas que eles pregam. Nova era, aquela coisa pra fazer filho de crente chegar mais cedo em casa. Eles adoram. E aí, a minha teoria é que a grande mudança dessa política que o Malafaia sentiu poder mesmo foi a Marina Silva. Que a Marina Silva era fraca. Ela foi uma pessoa fraca quando ela foi candidata a presidente e ela precisava do voto do evangélico e ele mandava nela. Ele mudou o plano de governo dela. Só um minutinho, pessoal. Você desceu lá, Pedro? Eu vou fazer uma oração aqui, então. Desculpa, tava dando bronco no moleque aqui, desculpa. Gente, aí lembra que ela apresentou um plano de governo falando que era defensora da união entre homossexuais, união civil entre homossexuais? Ele deu bronca nela, ela mudou o discurso. Rapaz, eu não lembro isso aí não, Belk. Mas teve isso. Não, o Silvio falou. Ele mandava nela pelo Twitter, cara. E ela baixando as carças. E ele começou a ficar poderoso. E ela mandando. E ele começou a crescer. Ele começou a aumentar o discurso. E o povo se inflando. E aí começou aquela luta do bem contra o mal. O comunismo estava querendo implementar cartilha gay. Outra coisa assim, ele foi surfando nessa onda. Tal. Aí ele sentiu no bolsonarismo aquela coisa do comunismo, a marxismo cultural, essas merda toda que vou fazer filho de somos desse o homem do saco, pessoas pessoas com cabeça limitada. Ele entrou nessa onda, cara. E hoje, eu conversando com um amigo que é evangélico, falei para ele, falei assim, ó, até o Edir Macedo percebeu que você tem que voltar pro software power. O Edir Macedo é tão político quanto o Malafaia. Só que ele percebeu que pega mal o que ele tá fazendo. Você pegou a fama de ignorante. O cara que mais faz mal para crente hoje é o Silas Malafaia. E ele concordou comigo. Porque o Silas Malafaia é o sinônimo de ignorante, beligerante. O crente do Deus do amor virou o crente da ignorância. Como que pode um negócio desse? O Deus do amor virou o Deus do... Vai tomar no cu, vou te arrebentar? Que é isso? Quem que é o povo do amor aí? O que nós vimos lá nem no aquele áudio que vazou, aquelas postagens que vazou, faria nosso grupo do cabaré passar vergonha. Fala aqui entre nós, é verdade. Você fala pro seu pai o que ele falou? Jamais.
A gente fala entre nós aqui, tudo bem, vai. E olha lá, eu ainda seguro a língua pra xingar. Eu xingo os babacas lá do grupo quando eu tô muito com o saco cheio, tá? Mas geralmente eu sou educado. Beijo, Antônio. Um abraço aí, Antônio. Um abraço, Fernando. Um abraço Carioca. O Carioca vai fazer a mandiga pra voz me ser. Assuncê. Vai vir com aquele carrinho de pilha dele, vai ver. Vai vir com o carrinho de pilha dele aí na sua casa. O único que eu não tenho paciência nenhuma é com o menino da Ilha do Mel. O resto eu tenho paciência pra falar. E ele sabe de quem tô falando, quem que é o menino da Ilha do Mel e por que eu tô falando da Ilha do Mel, mas tudo bem. A gente tem paciência pra falar, a gente é educado. Agora você imagina um líder religioso fazendo isso com os outros. E você que segue esse cara, você não tem vergonha de seguir um líder religioso desse, não? Você imagina, você tá lá limpando a boca, alimentando suas filhas e tal, e aí seu pastor, seu bispo, é esse cara que você acha que é exemplo para sua família? É esse. Serem meus imitadores como eu sou de Cristo, você acha que aquele cara é imitador de Cristo, meu irmão? Meu irmão, você acha que esse é imitador de Cristo, meu irmão? A pior imitação de Silas Malafaia da história. Ficou bom. Meu irmão, ficou bom. Não é igual a do Alexandre é perfeita, mas ficou boa. Eu não penso Me dá o Pix, eu quero fazer o Pix, me dá aí que eu quero fazer uma oferta pro pastor agora. Isso é o pastor que falou agora, eu vou fazer uma oferta. Gente do céu. Você imagina o Papa Francisco falando numa linguagem dessa, Deus, que Deus o tenha lá no céu, nos infernos, sei lá onde que ele tá. Falando com os fiéis, você acha que isso é uma linguagem religiosa? E cara, eu vejo, um grande, ele se empoderou muito. Eu acho que ele como o Alexandre mencionou a questão dele, ele foi em quem ele achou que dava para surfar essa onda, né? E eu acho que quem disso tudo, né? Que hoje, quando você pensa na direita assim e tal, às vezes, cara, você não pensa nem mais no Bolsonaro, você pensa no Malafaia. Nesse momento aqui, você pensa nele, assim. Todo vídeo, eu não fico vendo os vídeos dele, obviamente, mas tudo assim que eu tô vendo alguma coisa, que tem alguma matéria ou algum comentário sobre ele, mano, o cara, ele usa ali, falar em Jesus, essas coisas, igreja, como pretexto para falar de política. Entendeu? Ele, hoje deve ser o maior político da direita no Brasil, esse cara aí. Mesmo sem ser político. Lembramos que quem faz os encontros dos velhinhos lá na Paulista, lá, que organiza ele. Né? É ele que organiza. Mas olha só. Apesar dele ter a bancada evangélica, tem pastor da igreja dele que é lulista, né? Vai lá com bandeira vermelha, legal. Não é que é 100% Malafaia, não. Mesmo dentro da igreja dele. Sim, eu acho que não é pra ser, viu, Alexandre? Viu? Não, tem sim. Viu? Eu acho que quem prega evangelho não tem o direito de falar. Eu acho que tem direito de falar, vamos falar sobre política no sentido abstrato, não política partidária, tá? Porque é muito forte. Mas agora eu vou falar uma coisa, só para falar a verdade para você. Você pega a Bíblia, você viu Jesus Cristo andando com prostituta, andando com pecador, andando assim, perdoando. Um de nós. Andando com pecadores, andando com errado e tal. Mas você viu Jesus Cristo ficando puto uma vez só. Puto, uma vez só. Você sabe quando? Foi quando ele quebrou tudo lá na porra. Quando ele quebrou tudo a porra toda, quando os caras estavam usando o templo de Deus para comercializar, para vender, para usar como ponto de comércio, não foi? Ou seja, explorando a fé das pessoas para fazer comércio, para fazer negócio. Que passagem é essa aí, Velk? Porque eu não manjo nada disso. Quando ele foi no templo e quebrou tudo, porque os caras estavam vendendo terreninho no céu, vendendo feijão como cura Covid, entendeu? O espacinho no céu. Ou seja, quando ele quebrou tudo lá, e foi por isso que ele morreu, tá? Porque ele quebrou o negócio dos caras, dos fariseus.
A história da Bíblia eu não manjo nada, mano. Não, Isso aí mas tem na essa Bíblia. é a história. Tá na Bíblia, foi por isso que ele morreu, foi por isso que os sacerdotes perseguiram ele. Porque ele quebrou o negócio dos caras. Então, esse negócio de explorar a fé dos outros para vender política, para vender coach, para vender negócio, é para vender qualquer coisa, para vender ideias, para forçar as pessoas a comprarem o que for, ideia, política, bem material, explorar a fé das pessoas é feio, é errado. E seja se é uma ideia de direita, de esquerda, é feio, é errado, é anticristão. Cara, não faz isso. É Mateus 21, 12, 13, João 2, 13 e 16. Eu pesquisei aqui. Jesus puto na Bíblia. Apareceu isso. Caramba. Foi a única vez que ele ficou puto, cara. Jesus puto na Bíblia. Apareceu aqui quais são as paradas. Engraçado, né? O que você descreveu aí, que ele ficou puto, é o que esses caras fazem hoje, né? Que uma coisa, nesse documentário, que eu recomendo, tudo bem, é daquela menina que fez o documentário da Dilma lá, no Democracia em Vertigem, é isso? É isso, né? Democracia em Vertigem, eu acho. Mano, ele só foca ali, porque ela começou a fazer ela fez esse do Apocalipse dos Trópicos com material que ela começou, do material que ela colheu naquela época para fazer o da Dilma, né? Do impeachment da Dilma. Que ela começou, mano, tem o Daciolo lá, novinho, ela começou a perceber a presença, a forte presença dos evangélicos na Câmara. Pô, eles fazendo eles falam que é culto, né? Juntam ali todos ali, rezam e tal, fazendo isso dentro lá do parlatório lá. E ela começou, aí ali aquilo chamou a atenção dela, aí que ela, obviamente depois ela foi fazendo mais material. O Ciro Malafaia adora um palco também, mano, vai na casa do cara, e engraçado, isso é uma coisa que me chamou muita atenção, você via ele lá, né, a casa dele, esse cara, um luxo, o carro do cara, a BMW, ele anda com segurança. Eu fiquei pensando, falei, cara, olha o luxo que esse maluco vive, e o cara mais fiel a ele deve ser um desgraçado que deve receber um salário mínimo e olhe lá, entendeu? Se recebe isso tudo, vamos colocar assim. Eu acho isso muito doido, cara, entendeu? E aí, é aquela história que a gente zoa muito algumas pessoas no grupo lá, de que é bem o bem-estar do patrão, né? Fala, pô, quero que meu patrão fique bem, vou trabalhar pra cacete, pro meu patrão pagar uma faculdade boa pro filho dele. Essa galera quer o bem-estar do pastor. Quanto melhor o pastor tá de vida, parece que eles ficam orgulhosos disso. Isso é muito doido pra mim, cara. É a impressão que eu tenho dessa galera. Entendeu? Elas não olham assim e falam, porra, cara, o cara tá ficando rico e não é da gente aqui. Vivendo da promessa de que a gente vai ser recompensado em vida ainda, né? Que até onde eu sei pentecostal é isso, né? De neopentecostal, né? Que você ajuda a igreja para você receber a sua vida ainda, né? Não no... Como é que é? Acho que foi você que falou uma vez, Velk, que acho que a igreja católica, ou o Alexandre, não lembro, foi um de vocês dois. Vocês são mais religiosos que eu, né? Que eu não sou nada religioso. Chama o Vasco da Gama, eu tô bem puto com isso. Eu vou dar de Jesus e vou quebrar tudo. Aí você pega assim e parece que, por exemplo, o catolicismo prepara o homem para a vida depois da morte, né? E o neopentecostal foi um de vocês dois que falou isso, prepara para prosperar durante a vida mesmo, né? Pelo menos a ideia é essa, né? De prosperar agora, né? Então, cara, me chamou a atenção, cara, isso dele, assim, o luxo que o cara vive, cara. Tem a vida de milionário, cara. Ele brinca dentro do avião. A imprensa falou que eu paguei 12 milhões nesse avião. Eu paguei 1.200.000. Tipo, caralho, tem nego que deve passar fome para pagar o dízimo. Deixar de se privar de algumas coisas para pagar o dízimo para esse cara ficar andando de avião, cara. E aí tem, porra, só para encerrar minha parte, tem essa questão do Apocalipse dos Trópicos, que eu recomendo, 1h30, assim, é bem feito e tal, entendeu? Foca bastante nisso, né? Não é nem tão assim, que, por exemplo, o Democracia em Vertigem, ela expõe mais a visão política dela.
Esse nem tanto, assim. Ela é um documentário mesmo. Ela pega ali, mostra, chama a atenção disso, fala assim, aí você repara, Malafaia abrindo a boca junto com o Bolsonaro falando um negócio assim, tipo, pô, ele tá falando o que eu falei para ele falar, né? E também tem essa questão, tem um documentário do ICL, que é só de áudio, tem no Spotify, muito bom também, que fala sobre tem uns 5 episódios, fala sobre o Silas Malafaia também, que aí, mano, ele vai... tem até uma hora que ele fala assim, falou, porra, vocês foram a fundo mesmo, que eu nem lembrava mais disso. Que eles vão mostrando ele desde o início, cara, que ele não tinha nada e essa ascensão meteórica dele se tornar um cara milionário que bota tudo no nome da igreja, irmão. Ele não tem nada no nome dele. Carro tá no nome da igreja, avião, mas me diz se alguém da igreja pode usar isso aí. Só ele pode usar. Entendeu? Era isso que eu quero falar. Eu acho que o nome da igreja é isenção de imposto, né? Que é como a igreja, tipo um clube, sem fins lucrativos, acho que não paga imposto. Exatamente. Eu acho E que é outra isso, né? Pode ser coisa, isso aí. A gente sabe de repente, por exemplo, igreja X. Aí você tem uma igreja Y. Aí, de repente, alguém doa o lucro da empresa X para a igreja Y. Tá limpinho, né? Não vai pagar imposto. Ele tem uma reportagem lá com uma editora lá, cara. É um negócio... Recomendo a série documental lá do ICL lá, que os caras foram a fundo lá. O lance lá da editora, que mistura com a igreja. É uma confusão do cacete lá, irmão. Ou, por exemplo, uma televisão uma igreja B vai lá e compra horário para exibição do programa dela. Tipo assim, se o horário nobre custa 1 bilhão, ela vai lá e paga 4 bilhões pelo horário das 5 horas da manhã. Ela tá colocando dinheiro... Tá querendo fechar a Rede TV, Brian? Que 90% ali é igreja. Horários malucos assim. Então, é umas coisas assim... E não tá errado, né? E o herói... Tá certo, né? Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.